Tem um ponto, até, assim, dá pra fazer um gancho disso com o Trump também, né? Se a gente for olhar quem é o inimigo, não só do Trump, mas quem é o inimigo dessa direita que vem ascendendo ao poder na Europa e nos Estados Unidos. Não é exatamente a esquerda, se a gente olhar com carinho, é as burocracias, em geral, burocracias e judiciário. O grande inimigo estrutural, tá, do avanço dessa direita é a ideia de que essas nações que são com democracias em conflito, e todas as democracias no Ocidente estão em conflito, então são minorias brigando com a população, com a classe média, tem conflito, a população branca nativa brigando com imigrantes que chegaram, aí movimentos de mulher, enfim, todos aqueles elementos que a gente já conhece bem. Então, como as democracias são hoje basicamente uma guerra de todos contra todos, e como, em geral, via de regra, a direita vem vencendo e vem ganhando poder, a burocracia, fazendo uso do judiciário em nome de uma suposta garantia de direitos humanos, eles se arrogam um superpoder para desconstruir ora partidos de direita. Então, tem o partido AfD na Alemanha, que é aliado do Trump, veio aquela ideia de desconstituir ele, porque poderia, com o discurso dele anti-imigração, lembrar aquele regime do cara do bigodinho, né? A Inglaterra está fazendo um uso extremamente autoritário do judiciário. Na verdade, o caso inglês é o caso mais próximo do brasileiro, do uso do judiciário de maneira draconiana para perseguir usuários de redes sociais. Nesse sentido, o discurso do Trump, imagino que será similar ao do Brasil nesse enfrentamento à Inglaterra. E como essa burocracia nos Estados Unidos é grande parte do problema, tanto que o próprio Trump já falava, né, da burocracia americana, que ele não conseguiu governar porque essa burocracia, o tal do Deep State, não deixava. Este é o inimigo natural deles. As burocracias fazendo esse discurso supostamente direito humanista, aumentando o poder através do judiciário. Essa é inimiga do aliado dele aqui no Brasil, que é o Bolsonaro, do Milei na Argentina, dos partidos aliados dele na Europa. E há uma questão quase de projeção de poder do Trump, desconstruindo esses caras e dando uma porrada muito forte neles em todos os lugares que ele pode dar essa porrada. E essa vamos dizer assim, a grande luta política do nosso tempo. As pessoas falam muito esquerda, direita, o Lula versus o Bolsonaro. Não é exatamente o Lula, assim como não é exatamente a esquerda alemã. A gente está falando de um aparato burocrático, autoritário, que quase sempre tem um judiciário, que usa ONGs de direitos humanos, que busca lutar contra resultados da urna, falando que toda vez que vem um resultado da urna que eles não gostam, que esse resultado é necessariamente fascista. Então eles falam que há uma ascensão do fascismo em todos os lugares, que isso tá tirando direitos humanos, e aí a burocracia com o judiciário cruza a linha que as próprias constituições deles permitem e começam a atuar. O caso brasileiro, por que o caso brasileiro é muito importante, imagino eu, pro Trump dar uma porrada? Porque o Brasil, e isso é aberto, o Alexandre de Moraes, companhia, está falando assim, olha, mundo, nós temos uma fórmula aqui para calar esses fascistas. A gente achou uma fórmula, ó, a gente enfrenta a rede social aqui, cria um inquérito assim, assim, assado, e aí a gente vai para cima dos fascistas, e aí você garante o funcionamento da democracia. Teve uma parada que foi muito estranha. O Brasil propôs isso, só que quando você pega as notícias do New York Times ou publicações europeias, o Alexandre de Moraes não foi elogiado. Muito pelo contrário, a fórmula brasileira que ele criou, que inclusive foi a monografia dele para a USP agora. Eles viram isso como autoritário, draconiano e como uma alternativa que eles não adotariam. E isso isolou eles nesse projeto que eles tinham. Mas ainda assim, eles tentam projetar esse tipo de poder para fora, esse tipo de solução. E um detalhe recente que a gente teve foi a ida do Alexandre de Moraes para um daqueles eventos que o Gilmar organiza em Portugal. E ele falou o seguinte: século XIX foi o século do legislativo no Brasil. O legislativo era muito forte, o imperador, né, ele tinha as ações deles mitigadas pelo legislativo. Século XX, muito por conta dos golpes que a gente teve em série, e especialmente na primeira metade do século, um papel muito forte do executivo, Vargas e tal, foi o século do executivo, e ele falou, agora o século XXI, em nome da defesa dos direitos humanos, é o século do judiciário, e que o judiciário terá mais força. Então eu acho que tá bem claro o recado, e eu acho que tá bem claro o enquadramento dessa turma e do Brasil como inimigo não só do Trump, mas do movimento de direita internacional. Quero aproveitar o Charles aqui, porque ele vai ficar nessa primeira parte que a gente tá falando mais de tarifaço, e mandar umas perguntas do chat para ele. Tudo bem, Charles? Tudo. Posso antes só falar Claro. segundo do Deep State que o Renan falou? Manda. Quem começou a desmontar isso muito bem na economia foi o Elon Musk. Quando ele comprou o Twitter, não sei se vocês viram, ele tirou 80% dos funcionários e o negócio continuou funcionando até melhor. E o Trump, quando assumiu e agora desmontou a USAID,
Se vocês vissem as imagens ali, para quem puder pesquise, da turma que trabalhava no governo decidindo políticas públicas, saindo com as caixas e com tudo dos prédios, cara, é um negócio impressionante. Parece que você abriu a porta de um DCE de universidade pública, cara. Daria para ficar rico vendendo tinta de cabelo, piercing e Rivotril num prédio desses, porque o governo americano estava sendo tomado as decisões por uma turma que é impressionante. Assim. Então, existe um deep state ainda aqui que o Trump está tentando desmontar, que existe no Brasil e está sendo aumentado. Parece que hoje tivemos até algumas contratações no conselhão do Lula lá, tem que entender o que vai acontecer ali. Mas sem desmontar isso, ninguém governa no mundo, tá? Você não governa mais na França, você não governa na Alemanha, você não governa... E foi essa turma que cagou, por exemplo, a Europa, reduzindo usina nuclear, reduzindo até própria energia elétrica, reduzindo gás no próprio país, reduzindo retirada de petróleo, enquanto a China queimava carvão como nunca. Então, hoje aqui nos Estados Unidos, você não governa se não desmontar essa máquina, e no Brasil é impossível governar sem isso. É impossível. Você não vai governar sem desmontar essa máquina. Pode fazer as perguntas aí. Manda. Obrigado, Joel. Manda, Kratos. Vamos lá, o Eduardo Machado, ele fala assim, Charlão, há viés político nas decisões dos investidores da B3 e esse viés é forte o suficiente para influenciar no preço dos ativos? Totalmente. Pô, quantas pessoas estavam pensando em investir e agora, conforme eu disse, vão esperar uma decisão. Na vida econômica, é muito pior a incerteza que uma notícia ruim. Porque do momento que você tem incerteza, pô, pode melhorar, pode piorar, vai continuar assim por quanto tempo. Agora, quando você tem uma notícia, vão ser tarifados tais produtos, portanto, você faz uma conta, com a conta na mão você vê aquilo ali, você vai resolver a sua vida. Mas a incerteza para o país é a pior coisa que existe. Então, é óbvio que impacta demais. O Lucas Amaral, ele fala assim, Charles, com esse tarifaço do Trump em cima do Brasil, o que o pequeno investidor brasileiro precisa observar de imediato? Observar de imediato, olha, acho que o investidor ele tem que pensar no longo prazo, tem que pensar na poupança dele, tem que pensar em aumentar os aportes, o mundo vai continuar confuso, está confuso assim desde sempre, então ficar olhando o dia a dia é importante saber o que está acontecendo no mundo, você não pode ser um ignorante, não pode não entender o que está acontecendo no mundo, mas tem que pensar no longo prazo, bons investimentos sempre tem. Eu não gosto do juro tão elevado, mas ele acaba causando uma distorção que você pode ir para a praia ganhando 15% ao ano, com um risco relativamente baixo no tesouro. Então, o investidor tem boas oportunidades ainda. O Thiago Nogueira, ele fala, Charles, essas tarifas podem afetar diretamente os preços dos produtos importados aqui no Brasil, como eletrônicos? Olha, por enquanto eu não estou vendo nenhum problema. O problema seria, por exemplo, se tivesse uma sanção proibindo. Não vamos transferir algumas tecnologias para o Brasil. Aí seria um problema muito grande. O Brasil veio década de 70, 80, 90, a reserva de mercado, não chegava nada aqui de eletrônico e nós ficamos anos atrasados por causa disso. Não acho que isso vai acontecer, até porque dá para transferir para cá, para lá, a placa de inteligência artificial da NVIDIA vai para a Venezuela, depois vem para cá, assim que a China está comprando também, mas seria ruim. Tem mais uma aqui do João Macedo que ele fala, Charles, com essa tarifa de 50%, quais setores da economia brasileira você acha que vão sentir mais no bolso? Aqueles setores que, quando a tarifa começar, vão ser penalizados. 12% das exportações brasileiras são feitas nos Estados Unidos, 1/3 vai acabar sentindo esse tipo de coisa. Quem se ferra é sempre o pequeno produtor. O café vai ser atingido. Cara, o café é consumido em outros países do mundo, você pode direcionar um pouquinho aqui e ali, pode cair no mercado interno, depois vai para cima. Carne, o Brasil tem um lobby muito grande, eu acho que eles vão conseguir resolver. O sofrimento é muito pior em geral do que só numa turma estabelecida que produz aqueles produtos exportados para os Estados Unidos que serão tarifados. Mas a gente nem sabe quais serão os produtos tarifados. Se o Brasil sentasse para negociar, provavelmente quase nada seria tarifado. Charles, agradecer demais tua participação e encerramento, faltou alguma coisa, fechar alguma lacuna aí, é contigo aí. Não, acho que a única promessa que a gente tem para os próximos meses é muita emoção, né? Porque está só começando, eleições aí hoje já acelerou. Queimaram a largada das eleições, né? Verdade. Queimaram a largada. Eu não sei como a gente vai chegar vivo nas eleições ano que vem, porque vai faltar cabelo, Vilela. Vamos ter que fazer mais um verdade. transplante aí.